Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta de 75 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Deixem o like pra fortalecer, porque olha, essa semana a gente já começa com o pé direito, com muita alegria, depois da vitória do Corinthians ontem contra a equipe do Atlético Mineiro. Já peço também que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição para vocês, certo? Vamos para cima aí. Falei da importância do jogo que a gente tinha ontem contra o Galo, e sim, o Corinthians venceu, tá? Nos superamos, uma vitória aí de virada, um jogo que não foi fácil, mas a gente segue vivo nas 3 principais competições para times brasileiros. Segundo colocado no Brasileirão, meio de semana tem mata-mata da Copa do Brasil, na outra semana mata-mata da Libertadores, tá? Então esse é o Corinthians do Vitor Pereira. Vamos lá, rapaziada. Bom, o Corinthians venceu o Galo por 2-1, os 2 gols aí do Fábio Santos, tá? Um gol de cabeça, outro de pênalti. O gol do Galo foi marcado pelo Keno, bem no início da partida. Vamos para a escalação do Corinthians, tá? Algumas informações importantes. O Cássio sentiu a região lombar, tá? Ele já havia sido poupado no jogo contra o Ceará. Matheus Donelli foi o goleiro. Depois ele volta, tá? Olha aí, ó, notificação. Depois ele volta, enfrenta o Coritiba. No aquecimento, antes da viagem, né, para Belo Horizonte, o Cássio volta a sentir, inflama novamente aí a região, e o Cássio é poupado contra o Atlético Mineiro. Chance para o Carlos Miguel. Se contra o Ceará o Matheus Donelli recebeu uma oportunidade, foi criticado, tá? Foi criticado. Vem o Carlos Miguel, faz a estreia dele, tá? O Carlos Miguel faz a sua estreia com a camisa do Corinthians, e posso falar, um dos melhores em campo, tá? Tranquilo, uma técnica boa, tá? Boa. E foi um cara importante para nossa vitória. Porque o Galo teve oportunidades no primeiro tempo, tá? O Carlos Miguel foi um cara importante para nossa equipe na partida de ontem. Parabéns, Carlos, pela atuação. E aí, não adianta a gente chegar aqui, igual vai ter muita gente. Pô, falei que tinha que colocar o Carlos Miguel antes, que não sei o quê e tal, que ele era... Pô, a gente nunca tinha visto o cara atuar com a camisa do Corinthians. Eu vou pegar aqui a entrevista do Vitor Pereira. Ele falou, pô, eu já tinha visto que o Carlos Miguel tinha qualidade, só que eu não sabia a personalidade do cara em campo. E não dá só pra do nada dar na cabeça do Vitor Pereira, não. Carlos Miguel, você vai jogar. Tem que aparecer a oportunidade. Apareceu, deu certo. É tudo no tempo certo, rapaziada. Vamos manter a calma. Enfim, aí tivemos aí Fagner na direita, tá? Rafael Ramos suspenso, Fagner voltando de lesão, ganhou oportunidade aí, um jogo completo, tá? Retomando aí o ritmo de jogo. A dupla de zaga estreando, tá? Primeira vez que eles jogam juntos. Bruno Mendes e Balbuena. O Balbuena numa reestreia, o Bruno Mendes tendo uma oportunidade no time titular novamente, tá? Depois de uma sequência aí fora. E o Fábio Santos na esquerda, nesse rodízio com o Lucas Piton. Então assim, a gente tem a reestreia do Balbuena, a estreia do Carlos Miguel, uma dupla de zaga que nunca jogou junto. E os caras comeram a bola, principalmente o Bruno Mendes e o Balbuena. E o Bruno Mendes, como eu falei lá no Instagram, pra mim o melhor em campo ontem. O melhor em campo. Muito bem. O Balbuena tem que ser titular do Corinthians. É um cara muito técnico, é um cara muito seguro. Lê a partida com a bola no pé, mesmo jogando do lado esquerdo, que não é a perna boa. Pô, que isso? Que isso? É surreal. Balbuena vai sobrar no futebol brasileiro. Vai sobrar, tá? Meio campo, Duqueiroz, Rony e Giuliano, tá? Uma trinca que a gente já viu aí em outras oportunidades. No ataque, Adson, William e Yuri Alberto. E aí antes da partida, né, uma hora antes sai a escalação, a gente já vê críticas. Pô, mas o Roger não pode ser banco desse time. Pô, mas o Adson não sei o quê. Pô, mas... O pessoal esquece que meio de semana tem um mata-mata contra o Atlético Goianiense. Aí o que adianta você forçar o William e o Roger a jogar os 90 minutos, se no meio de semana você tem um mata-mata? É melhor, faz o rodízio numa competição de pontos corridos, e aí você tem o cara inteiro pro mata-mata. Tá errado isso? Tá errado. O risco a gente sempre vai correr.
A gente vai correr o risco. Mas tem que poupar os jogadores. 45 minutos para o William, 45 minutos para o Roger. O Yuri Alberto jogou, foi poupado. Depois, né, foi substituído. O Adson foi substituído. O William pelo Roger. O Maicon foi substituído. Então, o Vitor Pereira está fazendo a gestão. A dupla de zaga foi uma no jogo passado, foi outra ontem. Tá? Então a gente tem esse rodízio. O lateral esquerdo, o jogo passado foi o Piton, nesse foi o Fábio Santos. E o Corinthians vai seguindo assim. Sabe por quê? Porque a gente vai ter 8 jogos em 25 dias. Então aí praticamente um jogo a cada 3 dias. Que é jogo meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Esse é o calendário do Corinthians. E aí a gente começa um jogo contra o Atlético Mineiro na casa do Atlético, o Atlético acelerando o ritmo, tá? Porque precisava vencer o Corinthians. Com 8 minutos o Keno acerta uma bola na gaveta. Indefensável. Pega a câmera por trás do Keno, do chute dele. A bola pega na gaveta. Não tem goleiro que defenda ali. A não ser que ele esteja parado no canto lá, não é possível. O goleiro está posicionado no meio, não chega naquela bola, uma bola que vai alta e fazendo a curva. Olha a altura do Carlos Miguel, ele é maior que o Cássio. Olha a envergadura dele, ele se esticou todo e nem chegou perto da bola. Tá? O erro, qual que é o erro? Deixar o Keno livre na frente da área. Aí que tá o erro. Porque o Fagner tá na marcação do Keno, o Keno domina, só que o Arana passa. O Fagner fica no meio do caminho. Se ele der o tapa no Arana, o Fagner já vai na cobertura. O que tem que acontecer? Troca a marcação. O Fagner sai no Arana, alguém do meio campo adianta no Keno. Pelo que eu vi do lance, era o Juliano que era para ter encostado. Não vi onde estava o Duqueiroz, não vi onde estava o Maicon. O Juliano demora para fazer esse fechamento ali. E aí o Keno fica com o gol aberto para finalizar. Gol do Galo. Tá? E o Atlético Mineiro continua em cima. O Corinthians é fechado, não conseguia sair, tá? A gente não criou grandes oportunidades no primeiro tempo, tanto que eu acho que acabou o primeiro tempo com 4 finalizações pro Galo, uma só pro Corinthians, que foi o chute do Duqueiroz, tá? Então assim, foi um primeiro tempo bem complicado pro Corinthians, no sentido de atacar o Galo. A gente não sofria grandes sustos, tá? O Galo tinha a posse de bola, tinha volume, mas a gente não conseguia converter a nossa posse de bola em oportunidades. Aí veio o segundo tempo, tem a entrada do Roger Guedes, tá? Não que isso seja o fator principal, mas a gente tem algumas mudanças, tá? E aí uma mudança de postura do Corinthians, principalmente após a entrada do Cantígio. Principalmente. Foi um cara que mudou a dinâmica do nosso meio campo, que ele faz o primeiro homem, essa organização, tá? De trás pra frente, e consegue ditar o ritmo do Corinthians. Aí a gente teve a posse de bola, melhorou, tá? Melhorou bastante. E temos o gol de empate. Uma bola que sai do lado esquerdo, roda, cai no pé do Rony, ele acha o Fagner, faz o cruzamento. E quem que tá dentro da área? Um cruzamento do Fagner, que é nosso lateral direito. Quem tá dentro da área? Nosso lateral esquerdo, Fábio Santos. Os dois laterais no ataque, tá? Fábio Santos faz a infiltração, tá? A bola vem um pouco para trás ainda, ele faz um movimento, joga no contrapé do Everson, um golaço. Golaço do Corinthians. No momento crucial do jogo, tá? Que já estava encaminhando ali para a reta final da partida, a gente tem um empate. O que acontece? O Galo desespera, vai para acelerar o jogo e dá o contra-ataque pro Corinthians. E uma bola que eu vou falar para vocês, tá? Uma bola difícil, porque tava o Giovani contra o Igor Rabelo, o Mariano e o Júnior Alonso, contra 3 marcadores. Giovani na ponta esquerda, vem o Igor Rabelo para dar o combate, o Mariano tá na sobra, o que ele faz? Dá o corte entre os dois. Sai ele e o Júnior Alonso, dá o come para dentro. O Giovani ia driblar, os 3 ia sair cara a cara para fazer o gol. Júnior Alonso deu o bote só no pé do Giovani e cometeu o pênalti. E assim, um pênalti claríssimo. Não existem dúvidas sobre o pênalti pro Corinthians. E o árbitro tá de frente pro lance. Na hora eu fiquei doido, eu falei que não é possível. Não é possível. Você pega a reação do banco do Corinthians, todo mundo pula, levanta. O que é isso? Todo mundo viu que foi pênalti. Menos o árbitro,
tá? Menos o profissional da arbitragem que está de frente pro lance. O resto todo mundo viu, só ele que não. Roda o lance, o VAR chama, ele, é pênalti. Pô, por que não marca na hora? Será que ele não viu? Será que o árbitro não viu o pênalti? Ou tá usando o VAR de muleta? Ah, vou deixar, se for pênalti o VAR vai me chamar. É assim que os árbitros estão apitando? A gente já vê esse árbitro só pelo lance do primeiro tempo. Uma bola do Maicon pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi pra correr, né? O árbitro tava na frente dele, atrapalhou. O Yuri não conseguiu chegar na bola. Ele ia chegar tranquilo, não conseguiu porque teve que dar a volta no árbitro. Aí ele reclamou. Tipo, pô, o árbitro foi e parou o jogo. Só que o árbitro parou o jogo em uma regra que não existe. Eu quero que o árbitro me mostre qual que foi a regra que ele apitou naquela hora. Obviamente os jogadores do Galo foram reclamar. Todo mundo foi. Professor, a bola não encostou no senhor. Não pode parar o jogo. O jogo só para se a bola bater no árbitro. O passe foi no meio campo, no espaço vazio, e o Roberto não conseguiu chegar porque o árbitro atrapalhou. Mas o árbitro não relou na bola, então não tem regra para parar esse lance. Ele parou. Obviamente os jogadores do Galo reclamaram, e com razão. Eu quero que o árbitro me explique qual que é a regra que ele parou o jogo. Ele não explicou, obviamente, porque não existe regra para ele parar o jogo naquele momento. Deu cartão amarelo pro Nath por reclamação. O árbitro erra, quem é punido? O jogador. No lance seguinte, o Yuri Alberto faz uma faltinha. No Igor Rabelo, eu acho. Ou no volante do Galo. Uma falta, tipo, parou o jogo. Faltinha, pra nada. Tipo, marca a falta e ponto. Ele vem dar amarelo pro Yuri Alberto. Pra quê? Pra compensar o amarelo que ele deu pro Nath. Então, o árbitro erra, o Nath é punido, depois o Yuri Alberto é punido. Então, a arbitragem erra e os dois clubes são punidos. Tá vendo a lógica? E aí, mais uma vez eu pergunto, qual a regra que ele parou o jogo naquele momento? Alguém me mostra. Enfim, dito tudo isso, tá? O árbitro foi no VAR, viu o pênalti claríssimo, marcou, e aí o Fábio Santos na marca da Cal, não tem jeito. Virada do Corinthians em cima do Galo, 2-1, um jogo aí que a gente sabia a dificuldade, era o segundo colocado contra o terceiro, o Galo agora caiu para a quarta colocação, mas era o segundo contra o terceiro, e o Corinthians foi dentro do Mineirão e conquistou os 3 pontos, tá? Numa atuação que não foi das melhores, nem de perto, principalmente no primeiro tempo, mas a gente soube sofrer, tá? E conquistou aí os nossos 3 pontos. Agora o Palmeiras é o líder com 39 pontos, venceu o Inter, né, por 2-1 também. E o Corinthians, o segundo colocado com 35, mantém a diferença aí de 4 pontos. O Flu agora é o terceiro com 34, Galo 32, Atlético Paranaense 31. Flamengo e Internacional com 30 pontos. Essa a parte de cima do Campeonato Brasileiro. Quero saber a opinião de vocês sobre a partida de ontem do nosso Coringão. Agora, vamos às entrevistas, né, depois do jogo. O primeiro que falou foi o Fábio Santos. Vou até tomar uma água, família. Nosso tio Chico da Fiel falou o seguinte: a gente tem um time muito competitivo, precisamos machucar mais o adversário ofensivamente e ter mais alternativas do meio para frente. Estamos nos defendendo e competindo bem. Aos poucos, vamos criando uma identidade, mas temos uma equipe aguerrida, a equipe sabe jogar jogos grandes. Temos dado uma resposta positiva e importante, porque teremos uma decisão atrás da outra. Brinquei com os meninos ali que jogaram quase 5 anos comigo aqui no Galo. Não sou um cara muito que entro na área. Foi uma noite mágica que vai ficar marcada na minha carreira. Pô, realmente. Realmente. Quando que o Fábio Santos marcou 2 gols? Difícil. Tem um jogo, eu acho, contra o São Paulo, né? Que ele faz 2 gols de pênalti. Contra o São Paulo. Hoje ele meteu, ontem, né, no caso, meteu um de cabeça e um de pênalti. Dentro do Mineirão, contra o Galo, tipo, é o que eu falo, é um jogo muito complicado, acontecem coisas aí a favor do Corinthians, e esse é o Corinthians, tá? E aí no final do jogo teve um lance, né, o Hulk deixa o braço no Fábio Santos, ele falou, ó, por enquanto estou bem, vamos ver se agora colocando no lugar vai piorar. Me falaram que eu estou com a cara do Adson, e não é uma notícia muito boa. Agora no vestiário eu acerto um pouquinho ele aqui. Então, assim, foi uma brincadeira, né, também do Fábio Santos aí com o Adson. O Adson fez uma boa partida ontem também, tá? Partida difícil, mas o Adson foi o melhor no ataque do Corinthians.
porque a bola não chegou no Yuri Alberto e o William não conseguiu criar nada, tá? Foi mais uma partida difícil ofensivamente para o Corinthians. Juliano muito abaixo. Se o meia não municia os atacantes, fica difícil. O William toda hora marcado, com sobra, dobra na marcação dele. O Adson domina, tá marcado, tem a sobra, volta o jogo. E o Roberto muito bem marcado também. Correndo e não recebe a bola. Então assim, para a parte ofensiva do Corinthians, como o Fábio Santos falou, a gente precisa evoluir. Precisa de mais alternativas e isso passa pela armação do time, tá? Isso passa muito pela armação. Renato Augusto não vinha numa boa fase, machucou. O Juliano chegou a pegar essa transição jogando bem, tá? Na época que a gente meteu 4-0 no Santos, o Juliano tava jogando bem, só que o Juliano caiu muito de produção. Muito mesmo. Isso vem prejudicando o Corinthians, tá? Agora, vamos às falas aí do nosso técnico Vitor Pereira. Ele falou, ó, tivemos momentos que tivemos 10 jogadores fora. De fato, houve muitos jogos que para fazer um time era um bocadinho de uma equipe de sobrevivência. Era tentar estrategicamente contrariar o adversário e fazer um gol. Fomos por muito tempo, durante muitos jogos, mais resultadista, como vocês dizem. Mas que garantiria esses pontos para chegar hoje em condições de apresentar um futebol com mais qualidade. E eu acredito que a tendência é para melhorar a nossa qualidade. Nesse primeiro turno, podíamos ter ficado com uma distância das equipes de frente. Mas não, continuamos lá no meio da luta. Vamos ter uma eliminatória da taça muito importante para nós daqui a 3 dias e vamos ver os jogadores que têm condições de participar desse jogo. Falou também, né, sobre os jogadores que fizeram a estreia. Assim, eu geralmente fujo um pouco das análises individuais, porque aí vou esquecer dos outros e pra mim o futebol é coletivo. O pessoal perguntou, pô, e o Bruno Mendes, o Balbuena, essa dupla de zaga? Ele falou, ó, pra mim o Balbuena fez um belíssimo jogo, o Bruno Mendes fez um belíssimo jogo, tiveram um nível muito alto. O Carlos Miguel hoje foi Carlão, porque de fato fez um grande jogo. Ele tem uma envergadura grande que ocupa quase toda a baliza e pela altura que tem, é um goleiro rápido entre os postes e isso não é fácil de encontrar. Portanto, personalidade, só faltava perceber isso, porque qualidade eu já havia reparado em nível de treino que ele tinha competência que podem levá-lo a outro nível. Agora, faltava ver a personalidade em campo. Além disso, estrear em um jogo desses não é fácil, mas ele tranquilo da vida, desde o início, antes do jogo, no aquecimento, e fez um jogo competente, teve a tranquilidade que nós precisávamos. O Cássio estava com problema do jogo anterior, tanto que nós em casa pensávamos que pronto, havia sido uma coisa pequena, passageira. O que aconteceu, inflamou um pouco mais depois do jogo, nós temos uma eliminatória daqui pra frente e não quisemos arriscar. Agora, não sei se está em condições de jogar o próximo jogo ou não. Temos que esperar o departamento médico falar alguma coisa. E o último, tá, que falou aí sobre o jogo foi o Giovani, nosso atacante de 18 anos, um garoto jovem que vem entrando nas partidas, tá? Vem entrando aí nas partidas, entrou na Bombonera contra o Boca, foi muito bem, soube segurar a bola, soube jogar o jogo, tá? Que o Corinthians precisava naquele momento. Aí beleza, foi muito elogiado. Vem pro mata-mata, o jogo de volta contra o Santos na Vila Belmiro. O Corinthians classificado, só que o Giovani recebe uma bola sozinho contra o João Paulo, carrega e bate pra fora. Pronto. Giovani não presta, meu Deus do céu, olha a base do Corinthians, que não sei o quê. Aí vem ontem, o Giovani, como eu já comentei, contra 3 marcadores, num contra-ataque sozinho, cava um pênalti. Cava, né? Cava não. Se o Júnior Alonso não faz o pênalti, ele ia sair cara a cara, tá? Pra fazer um golaço. Como eu falei, 3 marcadores, 3 caras de alto nível. Tava marcando o William, Yuri Alberto. O Giovani balançou, puxou pro meio, já deu outro corte, ia sair cara a cara, foi derrubado. E aí o Giovani falou o seguinte, o resumo de hoje é muita felicidade. Sou novo ainda, tenho 18 anos, tenho muito o que aprender com esse time. Antes de entrar ali eu falei, Deus, se eu não fizer um gol, pelo menos me dá uma bola no pé para eu poder fazer uma jogada importante. Eu fui feliz ali, sofri o pênalti e o Fábio Santos acabou convertendo, virando o jogo pra gente. Foi um jogo difícil, um adversário complicado, ainda mais aqui na casa deles. Mas o nosso grupo é forte, nosso grupo é unido e é aquilo.
Quando não vai no futebol, é na raça, é assim que é o Corinthians. Então assim como ele recebeu a bola no jogo contra o Santos, ele recebeu ontem contra o Galo. Contra o Santos não foi feliz, ontem ele foi, tá? Ontem ele foi muito elogiado. Daqui 2, 3 jogos ele vai cometer algum erro, porque ele é um jogador de 18 anos. 18 anos. É um cara que vai nos ajudar, mas não adianta a gente querer colocar toda a pressão em cima do Giovani. Ah, não pode errar esse lance. Olha a base do Corinthians. Que, meu Deus, calma. Calma, vai oscilar como todos os jogadores oscilaram. Todos da base. O Piton oscilou, Raul Gustavo, o João Vitor, o Duqueiroz, o Rony, o GP, o Adson, o Mantuan. Todos. O centroavante, o Felipe. O Felipe entrou, meu Deus do céu, o Felipe não dominou a bola. O Felipe isso, o Felipe aquilo. Calma, calma. Parabéns, Giovani, pelo lance de ontem. Você evolua bastante aí com a camisa do Corinthians. E parabéns à nossa equipe pelo resultado. Quero saber a opinião de vocês. Agora, família, antes da última notícia, vou pedir, se você não é inscrito, já se inscreve e deixa o like, porque o Corinthians acabou de fechar mais uma contratação para a nossa equipe. O volante Fausto Vera, como eu adiantei para vocês, ontem à noite, tá? Ontem à noite, viajou da Argentina aqui para o Brasil. Hoje de manhã já estava fazendo os exames, tá? E deve assinar ainda hoje com a equipe do Corinthians. O Corinthians fecha aí com 70% dos direitos econômicos do atleta. E o Corinthians corre para inscrever o Fausto Vera até amanhã, o fim do dia, tá? Até às 19 horas, inscrever o Fausto Vera para que ele possa jogar na Copa do Brasil. Porque o Fausto Vera já vinha no meio de temporada pelo Argentinos Júniors. Então a questão física dele tá aprimorada. O cara tá no meio de temporada. Tava jogando. Então não tem que chegar, vamos ver o condicionamento, vamos ver isso. Não, é assinar e jogar. Tá? O volante aí tem 22 anos, já falamos bastante aí sobre ele. O Corinthians fecha de forma parcelada, tá, o pagamento. Não sabemos detalhes ainda. Não sabemos detalhes ainda. Assim que eu souber, tiver aí uma confirmação, eu passo para vocês. Mas é isso. O anúncio deve ser feito entre hoje e amanhã, mas o Fausto Vera já deve assinar hoje com o Corinthians. Saindo dos exames, tá? Ele tá hoje já em São Paulo, chegou ontem à noite aí aqui no Brasil. Hoje de manhã já está fazendo os exames. Assim que fizer, já tem condições de assinar com o Corinthians e aí ser inscrito no bid da CBF para estar à disposição do nosso técnico Vitor Pereira. Quero saber qual que é a opinião de vocês sobre essa nova contratação do Corinthians, o meio-campista, o volante argentino Fausto Vera. Fechou, rapaziada? Qualquer novidade, atualizo lá no Instagram para vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!